Longas jornadas de trabalho aumentam mortes por doenças cardíacas e derrame cerebral. Isso é o que está no mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. Então fica comigo para esse artigo e comentários. Olá, meus amigos e amigas trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, colegas profissionais do campo prevencionista e todos os interessados no tema da saúde, segurança do trabalho e da vida. Para quem não me conhece, eu sou Gerson Rocha do canal Cogito Podcast e estaremos contigo também aqui no YouTube, onde eu peço para que você se inscreva e já clique no sininho para receber as atualizações. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda de distribuí-lo para mais pessoas que se interessem pelo tema e também nos acompanhe nas outras plataformas como Facebook, Instagram e também aqui o áudio desse conteúdo em podcast no Spotify, Google Podcast em especial. Hoje é um tema, novamente trago esse tema porque está no contexto da atualidade e são dados que envolvem mortes daqueles que trabalham para sustentar as suas vidas, das suas famílias. E isso sempre é um assunto prioritário, especialmente aqui no canal Cogito Podcast, onde a gente procura trazer outras informações e considerações, cogitar sobre esses temas, tentando ampliar a visão sobre as questões mais tecnicistas, às vezes, no meu entendimento, resumidas muito a normas de segurança do trabalho e a um dia a dia importantíssimo dentro das empresas e instituições públicas, mas que também precisa ser tratado nesse contexto, né, tanto internacional como nacional, porque os trabalhadores são uma classe nessa sociedade mundial, precisando se identificar como tal e se fortalecer para enfrentar várias questões que envolvem hoje aspectos da democracia no mundo, ataque à democracia, mas no nosso cotidiano de trabalho, aquilo que nos causa danos à nossa estrutura, nosso corpo físico com incapacitações e também levam à morte por acidentes e doenças. E hoje eu trago para vocês do canal das organizações das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas, esse título agora publicado ontem, 17 de maio, de um estudo, né, sobre a morte decorrente de longas jornadas de trabalho que vem aumentando nos últimos anos. Então eu vou fazer uma leitura desse artigo contigo e comentários caso seja oportuno. Então, me acompanhe, é importante esse tema porque o que acontece no mundo se reflete no nosso pequeno espaço de trabalho e ação e vice-versa. É importante conhecer isso tudo, especialmente de forma mais atualizada possível. Então começa assim, né, no link saúde da Organização das Nações Unidas. Entre 2000 e 2016, o número de óbitos por doenças cardíacas subiu 42% e os de acidentes vascular cerebral 19%. Nova pesquisa revela que Covid-19 acelerou tendências de aumento da carga horária. Então é um contexto da carga horária elevada para os trabalhadores e trabalhadoras que vem causando um aumento de mortes, tanto por doenças cardíacas quanto por acidente vascular encefálico ou cerebral, como é bem conhecido. Então diz assim: as longas jornadas de trabalho levaram a 745 mil mortes por acidente vascular cerebral e doença isquêmica do coração em 2016, um acréscimo de 29% desde o ano 2000. Os dados constam do novo relatório publicado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pela Organização Internacional do Trabalho. O estudo. Essa é a primeira análise global sobre perda de vidas e saúde associadas a longas cargas horárias. Então a importância desse estudo vai, né, numa ilustração infeliz, porque a gente está falando de perdas, sobre o debate que a própria classe trabalhadora faz sobre a redução da jornada de trabalho. A redução da sobrecarga de trabalho em todas as áreas de trabalho, tanto nas áreas de trabalho onde o corpo físico é exigido, como a indústria da construção, por exemplo, mas como também
no trabalho intelectual. E, inclusive, hoje, né, no trabalho em home office. Então, esse estudo, apesar de pegar dados até 2016, já coloca o contexto da pandemia de Covid, que tem um pouco mais de um ano, infelizmente. E segue dizendo, segundo as agências, em 2016, 398 mil pessoas morreram de acidente vascular cerebral e 347 mil de doenças cardíacas, por arcarem com uma carga horária de 55 horas semanais. No Brasil, a Constituição nos assegura um máximo de 44 horas semanais. Mesmo assim, sabemos que essas horas são superadas por uma série de fatores. Por exemplo, as horas extras. Salário baixo, precisa trabalhar mais, hora extra, ganha um pouco mais. Então, isso é vencido dentro de alguns limites legais, mas é vencido em muitas atividades. E olha que não estamos colocando aí o tempo de deslocamento para o trabalho, que para muitos trabalhadores também é extenuante. Tanto a ida para o trabalho quanto o retorno, tendo em vista as precariedades do transporte coletivo no nosso país, no Brasil. E 76% dos óbitos são de homens que vivem nas regiões do Pacífico Ocidental e do Sudeste Asiático, com trabalhadores de meia idade ou mais velhos. A maioria das mortes acontece entre os 60 a 79 anos, com pessoas que trabalharam 55 horas ou mais por semana quando eram mais novas, entre os 45 e 74 anos. Então eu chamo a atenção para quando houve agora, recentemente, essa nefasta reforma da Previdência, que coloca ao brasileiro uma idade quase inalcançável para se aposentar, estávamos falando disso também. Aqueles que lutaram, que falaram, que defenderam contra esse absurdo que foi essa reforma da Previdência, junto com a reforma trabalhista, que ao precarizar as condições de trabalho, aumentou o tempo de contribuição e a idade mínima para se aposentar, colocando praticamente a impossibilidade de alcançar essas duas metas, fazendo com que as pessoas trabalhem até na condição de idosos. Segue o texto. Importância. Longas jornadas de trabalho são responsáveis por cerca de 1/3 da carga total estimada de doenças relacionadas ao trabalho, sendo o maior fator de risco para doenças ocupacionais. E as doenças ocupacionais são de interesse dos prevencionistas. O estudo conclui que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco estimado de 35% maior de um acidente vascular cerebral e uma chance 17% maior de morrer de doença cardíaca isquêmica, em comparação a jornadas de 35 a 40 horas por semana. Além disso, o número de pessoas nessa situação aumenta, afetando 9% da população global. A tendência coloca ainda mais pessoas sob ameaça de invalidez e morte precoce. Então, ao passo que estão falando de trabalhadores, né, do Pacífico, né, como falamos antes aqui, né, do Pacífico Ocidental, do Sudeste Asiático, e não temos conhecimento, somos bem francos, dos seus amparos legais na relação de trabalho, o que me parece aqui que isso não é o que acontece. E nós aqui no Brasil estamos abrindo mão, porque ao eleger essa representação no Congresso Nacional, nós favorecemos a perda de direitos da classe trabalhadora. E isso impacta em quem? Na classe trabalhadora. Ou seja, se as pessoas trabalham mais o fazem por necessidade. Se as pessoas trabalham com idade avançada, o fazem por necessidade e não por um gosto próprio. Por quê? Porque precisam suprir suas necessidades básicas. Junto a isso, sem direitos básicos, o que primeiro, obviamente, tem repercussão na sua saúde, na sua segurança. Então, a visão dos prevencionistas, daqueles que trabalham com a promoção de saúde e os prevencionistas do campo da engenharia de segurança do trabalho e demais áreas, devem se ocupar desse tipo de conhecimento, porque isso está presente lá no canteiro de obras, no chão da fábrica, nos escritórios onde se produz hoje um trabalho na área dos serviços também, com cada vez menos segurança do ponto de vista trabalhista e previdenciário,
aumentando também por conta disso a insegurança no que nos chama mais atenção, que são as condições de segurança do trabalho, como previsto nas normas técnicas e outras. Pandemia. A pandemia de Covid-19 está acelerando fatores que podem aumentar o tempo de trabalho. Em comunicado, o diretor-geral da OMS disse que o teletrabalho se tornou a norma em muitos setores, muitas vezes confundindo as fronteiras entre casa e trabalho. Além disso, várias empresas tiveram que reduzir operações e as pessoas que continuam contratadas acabam trabalhando por mais tempo. Nós aqui do canal Cogito já temos aqui, vamos deixar o link aqui, de um vídeo que recém publicamos sobre análise ergonômica em home office, onde primeiro fazemos uma abordagem sobre o teletrabalho, suas vantagens aparentes, suas desvantagens já algumas um tanto óbvias, e suas repercussões na saúde e algumas sugestões para enfrentar essa nova condição. E lá está também esse aspecto, né, de uma sobrecarga de trabalho aparentemente escondida atrás de vantagens de ficar em casa, e aí você dá uma assistida nesse conteúdo para ampliar a sua avaliação sobre isso. Para Tedros, nenhum trabalho compensa o risco de acidente vascular cerebral ou doença cardíaca. Segundo ele, governos, empregadores e trabalhadores precisam cooperar para chegar a um acordo sobre limites para proteger a saúde dos trabalhadores. Sugestões. A pesquisa destaca várias medidas que governos, empregadores e trabalhadores podem tomar para proteger a saúde dos trabalhadores. Governos podem introduzir e implementar leis, regulamentos e políticas que proíbem as horas extras obrigatórias e garantem limites máximos de tempo de trabalho. O que no Brasil vem sendo desregulamentado. O trabalho temporário, que tu trabalha bem, ganha um dinheiro, mas só trabalha metade do mês, por exemplo. Não tem um vínculo seguro nessa relação, a uberização do trabalho. Na educação tentam fazer isso, a pandemia veio no sentido de levar a questão da educação para o home office, por uma questão de segurança, né, sanitária, mas alguns também acham que se precisa dar uma aula, chama um professor, ele dá aula e vai embora, não tem um vínculo, não tem uma segurança. Imagina isso com categorias de trabalho mais precarizado ainda. Acordos coletivos entre empregadores e associações de trabalhadores ajudam com que o horário de trabalho seja mais flexível, ao mesmo tempo em que estabelece o número máximo de horas de trabalho. Além disso, os funcionários podem compartilhar as horas de trabalho para garantir que o número de horas trabalhadas não passem de 55 ou mais por semana. Vejam só, nós temos a nossa Constituição de 88, 44 horas no máximo. E é 44 horas para que a gente trabalhe, e que já é uma quantidade de horas semanais grande, e lembrando, né, não conta o deslocamento de ida e de vinda para o trabalho e outras questões. Aqui nesse contexto mundial, está se falando em 11 horas a mais, 55 horas no máximo, numa visão de carga horária de trabalho coletiva, em que no fim, né, dividindo as horas de um pelo outro, tem uma média de no máximo 55 horas semanais por pessoa, o que significa que seria uma média, tem gente que vai trabalhar muito mais. Então, essas perdas recentes aqui no Brasil e esses dados nos trazem um grande alerta para que as questões de saúde e segurança do trabalho, especialmente na ação dos prevencionistas, os técnicos em segurança do trabalho, aqueles mais presentes no dia a dia da empresa, né, neste tema, precisam alertar para essas questões. Eu já tive em visita numa indústria onde aumentou muito o número, isso fala do colega técnico de segurança, muito competente, dizendo que estava fazendo gestões porque, devido à alta produtividade na ocasião, né, na época, exportações e tal, a empresa trabalhando 3 turnos praticamente, começou a aumentar o número de acidentes de trabalho perto do horário da troca das equipes. E o principal fator, nunca é o único, era o cansaço. Então,
excesso de trabalho provoca acidentes do trabalho e, no caso aqui desse tema, doenças incapacitantes, geralmente o que acontece com AVC, e mortais também, como exemplo dos problemas cardíacos. Então deixo aqui essa reflexão, esse conteúdo para que vocês possam comentar, refletir junto aos seus pares aí, né, na sua instituição pública. É importante que as lideranças políticas e sindicais se apropriem desse conhecimento para que, na perspectiva de uma luta permanente por melhores condições de trabalho, direitos dos trabalhadores, também sejam capazes de, entendendo esses mecanismos de acidente e doenças do trabalho e todos esses fatores envolvidos, possam promover melhores acordos, melhores debates e maiores conquistas para reverter o quadro atual que tende a, com perdas de direitos trabalhistas e previdenciários, piorar os indicadores, junto com a pandemia, de acidentes e doenças do trabalho. Muito obrigado até aqui, não se esqueça de se inscrever, comente esse conteúdo, nos assista lá no Spotify ou Google Podcast, só sonora, e um obrigado e até a próxima.